Galerinha do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Para início de conversa, eu quero dizer que é um prazer inenarrável estar com vocês. E nessa aula de hoje vamos resolver exercícios sobre congruências de triângulo. Lembrando que em congruência de triângulos nós temos 4 casos para dizer que esses triângulos eles são, no caso, congruentes ou não, ou seja, eles têm uma certa coincidência. Então, para eles ter essa certa coincidência quando fazemos essas comparações, existem 4 casos. O primeiro caso é quando eles têm o lado e o outro lado, ou seja, eles têm 3 lados no caso correspondente. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando ele tem o lado, certo? Depois ele vai ter um ângulo coincidente e depois ele vai ter um outro lado coincidente. O terceiro caso é quando ele tem um ângulo congruente, um lado, e em seguida ele tem um outro ângulo congruente. O quarto e último caso é quando ele tem um lado, certo? E do lado desse lado, ele vai ter um ângulo adjacente igual a esse outro triângulo que estamos comparando. E aí a gente olha para o primeiro lado que examinamos e o seu lado oposto, né? No caso, o seu ângulo, o ângulo oposto a esse lado que nós estamos examinando, ele também é igual. Então, é o caso LAA. E aí o comando dessa primeira questão, ele diz o seguinte: os triângulos ABC e MNP são congruentes. Pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas de x e y. Então ele quer saber a medida desses ângulos, bem aqui. Então se a gente observar, veja bem, então esse triângulo, ele é congruente a esse outro. Então ele vai se encaixar em um desses 4 casos. Então a gente começa examinando por esse lado aqui, ó. Então ele tem o quê? Um lado correspondente. Então olha só, esses 3 risquinhos, no caso é congruente a esses 3 outros risquinhos do outro lado. Então ele tem um lado correspondente. Agora eu olho para esse ângulo bem aqui, ó. Então ele vai ter o quê? Um ângulo congruente. Então eu posso dizer que é LA, lado ângulo até agora. E em seguida eu olho para esse outro lado e vejo que ele é o quê? Congruente a esse outro lado. Então eu vou dizer que esse caso é LAL. Já que esses dois triângulos eles são, no caso, congruentes, eu posso dizer o seguinte, que o meu x, ele vai corresponder, o meu x, no caso, o meu ângulo x, ele vai corresponder a esse outro ângulo que está bem ali. Então, eu posso dizer que meu x é igual a 60 graus. Da mesma maneira, eu posso dizer que o meu y, no caso que está bem aqui, meu ângulo y, ele vai ser congruente a esse outro ângulo aqui. Então, eu posso afirmar que meu y mede 30 graus, beleza? Então, basta fazer a comparação que chegamos aí à resposta. Na questão número 2, ele diz o seguinte, na figura, aí ele fala que o ângulo B, então olha só, esse ângulo B, ele é congruente a esse meu ângulo E. Então, olha só, o meu ângulo B, que está localizado aqui, ele é congruente ao meu ângulo E. E ele pega e fala que o segmento de reta AB, olha só, o segmento de reta que vem do A até o B, no caso esse comprimento, ele é congruente ao segmento de reta que é igual a DE. E conseguimos observar isso justamente por essas indicações aqui desses dois riscos. Então eu tenho 2 riscos aqui, 2 riscos ali, eu posso dizer que esses dois comprimentos são iguais. O mesmo fato acontece com esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo B ele tem esse risco, o ângulo E também tem esse risco, então eu posso dizer que eles são iguais. Ele pega e fala, nessas condições, determine as medidas x e y. Veja bem, essas medidas x e y, se esses triângulos, eles são, no caso aí, congruentes, eles estão congruentes, então eu posso começar examinando, no caso,
por esse ângulo aqui, ó. Eu posso dizer que o meu ângulo B, certo? Ele é, no caso, congruente ao meu ângulo E, certo? Então, eu tenho que ele tem, no caso, uma correspondência, no caso de ângulo. Eu posso dizer o seguinte, que o meu lado AB, no caso, olha só, o meu lado AB, meu segmento de reta, meu comprimento AB, ele também é congruente ao meu segmento que ele fala DE. No caso aqui, ó, DE, certo? Então, ele tem uma outra correspondência, uma outra congruência de lado, certo? Agora, olha só, esse ângulo bem aqui, ó, nós conseguimos observar que tem dois segmentos de retas que se cruzam, então eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo vértice por esse outro. Então, eu posso dizer que esse ângulo ele é igual a esse outro ângulo, porque ele é o quê? Oposto pelo vértice, que usamos a abreviatura OPV. Então, com isso, eu posso dizer que ele vai ter uma outra correspondência no caso de ângulo. Então, esse triângulo ele é congruente, certo? Ele tem o caso de congruência ângulo, lado, ângulo, certo? Então, se esses triângulos eles são iguais, eu posso dizer o seguinte, que se esse lado aqui ó, mede 4 centímetros, consequentemente, esse lado aqui também vai medir 4 centímetros. Então, eu posso dizer que meu x é igual a 4 centímetros, beleza? Da mesma forma, eu posso dizer que esse y que está localizado aqui, ele vai ser igual a quem? A 5 centímetros. Então, eu posso dizer que esse meu y é igual a 5 centímetros, beleza? Então, essa simples análise aí, a gente consegue chegar a esse resultado. Na minha questão 3, ele fala o seguinte, ó, no triângulo ABC, AB, então segmento de reta AB, ele é igual ao meu segmento de reta, que no caso é o meu segmento de reta AC. Ele pega e fala também que o meu BD, o meu comprimento BD, que vem daqui, ó, BD, no caso ele vai ser correspondente, vai ser congruente ao meu lado BDC, então DC. Então a gente consegue ver o seguinte, que esse triângulo, ele tem um caso aí de congruência. Ou seja, então eu posso fazer a seguinte afirmação, como o meu AB, certo? Meu segmento AB, ele é congruente ao meu AC, certo? Eu posso dizer também que o meu lado BD, olha só, meu lado BD, ele é congruente ao meu lado DC, certo? E o meu lado AD, no caso aqui, ó, esse meu lado AD, no caso, olha só, o meu lado AD, meu segmento de reta AD, ele faz parte, ele é comum a esses dois lados aqui desse triângulo. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que esse triângulo ele tem uma correspondência no caso de lado, por quê? Porque esse lado é igual a esse outro, então ele tem essa congruência. Eu posso dizer o seguinte, ó, que esse meu lado BD, ele é congruente ao meu DC, então ele tem uma outra correspondência, no caso aí, de lado, beleza? E olha só, o meu AD, ele é correspondente a tanto o triângulo do meu lado esquerdo, como o meu triângulo do meu lado direito. Então, eu posso dizer que ele tem uma outra correspondência de lado. Então, esse triângulo, ele se encaixa no caso, L, ele tem os três lados iguais. Se ele tem os três lados iguais, certo? Eles têm essa correspondência de três lados iguais, eu posso afirmar que meu x é igual ao meu y, justamente porque esses triângulos são congruentes lado, lado, lado. Da mesma maneira, eu posso dizer o seguinte, se esse meu ângulo x é igual ao meu ângulo y, consequentemente, aqui ó, na letra B, esse meu ângulo, no caso aqui, DB,
vai ser igual a esse meu ângulo C. Então, eu posso dizer que o meu ângulo, no caso C, ele é congruente ao meu lado B. E aí, responde todos os comandos das perguntas, beleza? Passando para essa última questão que vamos analisar, ele fala o seguinte, ó, nos triângulos LUA, ou seja, o triângulo LUA e o triângulo AMO, os elementos congruentes estão assinalados com as marcas, ou seja, essa marca, ela me diz que esse comprimento LA é igual ao comprimento AO. Então, esses comprimentos aqui, eles têm uma correspondência. Da mesma maneira que esse ângulo aqui, ó, ele é o quê? Congruente a esse meu outro ângulo, que está localizado bem ali. O mesmo fato acontece que esse ângulo aqui, ó, como ele tem um traçozinho, e aqui também ele me indica que está assinalado, então eu tenho que o meu triângulo LUA e AMO, eles são congruentes. E ele me fala aqui o seguinte, ó, sabendo que o segmento de reto, o comprimento UA, ele pega e fala ó, que o comprimento UA, certo? Ele tem igual a 10 centímetros. Ele fala aqui o seguinte, ó, que o meu LA, o meu comprimento LA, beleza, ele tem igual a 8 centímetros. Então, ele fala assim, ó, pode-se dizer que o segmento de reto, o comprimento AO e MO, medem respectivamente. Então, basta eu fazer a semelhança. Veja bem, se o meu comprimento LA é igual a 8 centímetros, consequentemente, o meu comprimento AO também vai ter o quê? 8 centímetros. Então, eu posso dizer que meu comprimento AO vai ter o quê? 8 centímetros. Por quê? Porque ele é congruente ao meu lado L, no caso, meu lado LA. Então, esses comprimentos aqui, ó, eles são iguais. Da mesma maneira, eu posso dizer o seguinte, ele fala o seguinte, ó, que o meu UA, que o meu segmento UA é igual a 10 centímetros. E aí eu identifico o meu comprimento UA. Meu comprimento UA, ele vem daqui até aqui. Então, eu posso afirmar que meu comprimento MO vai ser igual a quanto? Meu comprimento MO, então, vai ser igual também a 10 centímetros. Então, a resposta que satisfaz seria quem? A letra C. Beleza, galerinha? Então, era esse exercício que eu queria trazer para vocês, apesar de muitas propriedades, de muitos detalhes, com uma pequena observação e calma, conseguimos chegar às respostas dessas questões. Beleza? Até mais e muito obrigado.